Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil, corretor de imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. O programa Empresas e Profissionais do Paraná, maravilhosos parceiros sociais e agentes realizadores e incríveis palestrantes, iniciamos nessa noite a transmissão da 8ª Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde. Chamamos agora Eloine Micarelli, gerente de recursos hídricos do IAM, Instituto Ambiental de Maringá. E o tema é o Dia Mundial da Limpeza 2025. Olá, tudo bem? Bom, gostaria primeiramente de estar agradecendo o convite em nome do Instituto para a gente estar aqui participando dessa palestra. E hoje eu vim apresentar o case que nós realizamos neste ano de 2025, que é o Dia Mundial da Limpeza. O Dia Mundial da Limpeza é um projeto que a gente pensou em comunir a sociedade maringaense como um todo, falando sobre sustentabilidade, falando sobre o meio ambiente, sobre resíduos, coisa que é cotidiana para quem trabalha com isso, mas nem sempre para a população que convive com isso, com problemas de resíduos, descartes irregulares e tudo mais. Então, para me apresentar, eu sou a Eloine, estou hoje como gerente de recursos hídricos aqui no Instituto Ambiental de Maringá. Sou formada em Geografia pela UEM, tenho uma especialização em Gestão Ambiental e uma especialização em ESG vinculada à parte de sustentabilidade nas corporações. Dito isso, tem algum tempo que eu já venho trabalhando com a parte de resíduos, educação ambiental, sustentabilidade. É um tema bem importante, bem relevante, que a gente precisa que isso chegue de uma forma mais acessível para a população mesmo da cidade, seja você na sua empresa, em qualquer projeto que isso vá ser aplicado. Qual que é o desafio? A gente teve, no início do ano de 2025, tivemos o dia D, que foi vinculado para retirar resíduos para diminuir a dengue. Então, foi um projeto vinculado à dengue. Foi retirado em torno de 190 toneladas, mais ou menos, em diversos pontos. Então, no outro dia, o que aconteceu? Estava igual. Nisso, nós viemos pensando como que a gente poderia envolver outras pessoas para não ficar só a prefeitura coletando resíduos que foram descartados de forma errada. Como que a gente pode envolver a sociedade, tanto quanto o empresário, quanto a dona de casa, todo mundo numa ação única. E foi através desse projeto, o Dia Mundial da Limpeza, que a gente começou a trabalhar em cima disso, dessa educação, dessa consciência sobre o meio ambiente, sobre resíduo, descarte regular de resíduos. Então, o Dia Mundial da Limpeza, ele é um projeto que vem da Estônia. Eles realizaram a limpeza do país com a parte de voluntariado mesmo, então foi a sociedade que fez isso. E hoje, atualmente, esse projeto está em mais de 190 países. Esse projeto está vinculado com a agenda da ONU, então está vinculado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, está vinculado aí com uma série de critérios relevantes aí para o assunto de sustentabilidade, de meio ambiente, principalmente voltado para a pauta de resíduo. Porque quando a gente fala de resíduo, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de possíveis doenças, proliferações que possam ocorrer. A gente está falando de educação, não só educação ambiental, mas como educação como todo, porque muitas vezes as pessoas acham que colocar o seu lixo na porta de casa, ele some. E não existe jogar fora, não existe fora, A gente sempre usa essa palavra no meio, principalmente quando a gente vai falar sobre resíduos, que não existe jogar fora, existe você colocar o resíduo num local e ele ir para outro,
Não existe fora do planeta, não existe existe fora da sua calçada, mas isso vai para algum lugar, seja parando num rio, seja indo para algum aterro. Então, a gente identificando uma série de critérios, né, estudando sobre o projeto, identificando algumas questões de educação ambiental que nós temos no município, a gente identificou que esse projeto seria de extrema relevância. Dito isso, né, nós iniciamos aí uma jornada desde janeiro para compreender mesmo qual que era a situação, como que a gente ia fazer para executar, para atingir o nosso objetivo, porque nós estamos falando de um projeto voluntariado, onde as pessoas saem da sua casa num sábado de manhã para estar fazendo voluntariado, coletando resíduo que não foi ela que deixou, não foi ela que deixou isso lá aonde ela foi recolher, né? Então iniciamos o planejamento em janeiro. Entre março e maio foi escrita de projeto, o estudo sobre ação, quem que representa, né, esse movimento aqui no Brasil. Em junho nós fizemos o lançamento do projeto, junto dele nós chamamos de Pacto Verde. O Pacto Verde ele veio para amarrar, deixar uma cara de Maringá nesse projeto, então a gente deixou mesmo para colocar isso de forma pública. Então as empresas, as pessoas, as entidades, as associações assinavam esse pacto, tornando público que seria parceiro nesse movimento. E a partir de julho e agosto a gente teve esse engajamento vinculado aí nas empresas, as entidades também virem até nós, teve esse movimento como todo, com a sociedade, né? Esse movimento de engajar mesmo as pessoas a estarem participando desse evento. Em setembro, nós tivemos a divisão e a escolha dos líderes. Então, tínhamos líderes que estavam vinculados com a área ambiental, que faria uma organização e uma orientação de forma mais assertiva nos pontos. Nós fizemos as seleções de 17 pontos, que serão pontos focais para distribuir esse pessoal. Então, desses 17 pontos, nós tínhamos 17 líderes. Esses líderes foram treinados, capacitados, para poder saber com que lidar, quais informações iam precisar serem prestadas ali durante a coleta desse resíduo. Então, esse projeto nada mais é do que tirar a população, né, as pessoas da sua zona de conforto, de não saber para onde que esse resíduo está indo, de saber que perto da onde você mora tem uma área verde que as pessoas descartam, tornar o sentimento mesmo de pertencimento a esse projeto. Então, a gente vinculou isso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Acho que o principal seria o ODS 11, que está vinculado às cidades e comunidades sustentáveis, porque foi um projeto 100% balizado com apoio da sociedade civil, das empresas, das entidades como vinculado também ao ODS 12, ao ODS 13, ao ODS 15 e principalmente, eu acho que é o que mais deu força para esse projeto, para esse movimento, que foi a ODS 17, que se chama Parcerias e Meios de Implementação. Através de parcerias, acredito que a sustentabilidade ela vá muito mais longe. Assim. A gente precisa de parceiros, porque nem nós, né, como prefeitura, a gente executa o serviço de limpeza constantemente para que não haja esses resíduos nos locais. Só que esses resíduos vão parar nesses pontos porque existe uma falta de educação ambiental, uma falta de educação em si, das pessoas despejarem esses resíduos, né, esses lixos em quaisquer locais. E a questão da parceria, que é válido também informar, nesse projeto não houve nenhum tipo de investimento de verba pública, a gente fez 100% vinculado com as parcerias, então eram pessoas que doavam luvas, sacos de lixo, as empresas transportadoras forneceram caçambas. Então, teve diversos pontos ao longo desses meses de planejamento que foi vinculado 100% com parceria. Então, esse evento em si, esse projeto, ele só ocorreu por meio da parceria.
Hoje a gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são extremamente importantes para a gente desenvolver certos pontos, seja dentro da empresa, seja dentro da comunidade, da sociedade. Então, foi bem importante a gente alinhar quais objetivos a gente ia ter vinculado dentro desse projeto. Então, como eu já falei um pouquinho, né, sobre o Objetivo 17, mas ele até trouxe uma frase que fala: o sucesso do Dia Mundial da Limpeza em Maringá é um testemunho da força das parcerias multissetoriais essenciais para atingir os ODS. Então, a gente teve um vínculo muito grande de parceria, seja com o poder público, entre nós e outras secretarias e outras instituições do Estado, como o Instituto Ambiental, o Instituto Agroterra. Também tivemos apoio das instituições privadas e da sociedade civil, que levou aí o grande impulso de trazer pessoas, né, para esse evento. Então, nós tivemos uma mobilização bem estratégica. Tivemos as inscrições online, foi o primeiro passo, a gente soltou link formulário para estar divulgando, informando, questões principais assim do projeto, até que a gente chegou no ponto 2, que seriam 17 pontos de encontro, aonde que seria, quem que estaria nesses locais. No ponto 3, né, a gente teve aí a questão dos líderes de ponto, nós chamamos eles de líderes voluntários, foi o pessoal que estava de linha de frente, que ficou em contato com nós o tempo todo, para poder estar caminhando da melhor forma possível esse projeto. E o ponto 4 seria o fechamento, né, do evento, que foi a destinação correta. Então, nós conseguimos que o aterro recebesse 100% de forma gratuita esses resíduos. Então, eles entenderam a importância desse projeto, entenderam o quanto isso ia impactar para a educação ambiental, e então aceitaram ser nossos parceiros também nesse projeto. E aí nós temos os resultados quantitativos. Tivemos a retirada de 38 mil quilos de resíduos. Então, desses 17 pontos, a gente retirou 38 mil quilos, 100% de obra voluntária, transporte 100% doado pelos transportadores e o recebimento também 100% feito sem nenhum custo para o município. Nós tínhamos alguns pontos de coleta de resíduos eletrônicos. É aquele resíduo que você não pode mandar para o aterro, você não pode mandar, você precisa de um local correto para estar destinando. Então, nós fizemos o recebimento desses resíduos eletrônicos, dele em torno de 685 quilos. Então, a gente destinou ele também de forma adequada. Para fechar esse evento, nós tivemos o plantio de 250 mudas, porque isso está muito vinculado com a parte de resíduos, né, o objetivo 13, principalmente. Então, nós limpamos algumas áreas e fizemos o reflorestamento. Então, a gente fez o plantio em algumas áreas que tinham essa necessidade de fazer plantio. E nós chegamos aos incríveis números de 600 voluntários participando desse evento. A gente acredita, pelo que eu conversei com outras entidades que participaram, que passamos de 900, muito fácil, assim, de voluntários, falando sobre o meio ambiente, falando sobre sustentabilidade, falando sobre educação ambiental, sobre resíduos, e então foi um evento de grande impacto, porque eram 600 pessoas, no mínimo, que estavam falando sobre um dado extremamente relevante para nós que somos da área de meio ambiente. O engajamento que nós tivemos entre empresas e entidades que foram parceiras foram em torno de 52. Então, todas as empresas que vieram a público informar sobre o evento, convidar seus colaboradores, convidar seus associados a estarem participando. Então, teve empresa que não conseguiu, empresa ou entidade que não conseguiu participar, com muita mão de obra, eles enviaram 2, 3 pessoas. Teve empresa que não conseguiu levar nem o voluntário, então eles doaram as luvas para os voluntários que fossem. A gente também teve doação de água, doação de frutas, comidas, né, bolachas, enfim.
sucos. Então a gente teve esse tipo de apoio de empresas que ou levaram voluntários ou não puderam comparecer com voluntários e que quiseram ajudar os outros, né, que estariam envolvidos nesse processo. E uma forma, né, uma ideia que nós tivemos ao longo desse processo de planejamento foi a ideia do Caçadores de Lixo Perdido. Por que colocar uma brincadeira no meio de algo tão sério? Foi realmente para a gente gerar um engajamento e uma diversão de quem estava nesse processo de coletar o lixo do outro, né? E é um ponto que a gente colocou de atenção para as pessoas verem de fato o que tanto tem nesses fundos de vale, nessas áreas verdes que as pessoas acabam descartando. E a gente teve mais de 94 registros, então a gente considerou um sucesso, assim, passamos na verdade de 94 registros, mas esse é o dado que a gente está utilizando como base. Incentivou realmente as pessoas, enquanto eu estava ali fazendo esse voluntariado, a gerar uma competição saudável entre quem achava algo mais estranho que não deveria estar nesse local, né? Então, alguns dos vencedores foram essa bola 8 de sinuca, e o vencedor foi esse vinculado com a Guarda Presidencial de Brasília. Então, era casaco que a gente encontrou aqui em Maringá, vinculado à Guarda de Brasília. E aí o pessoal achou isso muito curioso, muito inusitado, e foi o nosso vencedor, assim. E é o momento mesmo de parar para pensar de por que isso está aqui, por que a pessoa não levou isso para doar, ou enfim, né, como que isso de Brasília chegou até aqui em Maringá. Feito isso, né, todo esse processo de voluntariado, dessa gincana que a gente teve dos Caçadores de Lixo Perdido, nós fizemos um evento de encerramento que ele ocorreu no Parque Alfredo Niffer, onde nós fizemos a premiação dos Caçadores de Lixo Perdido. Alguns resultados qualitativos que eu trouxe são os feedbacks que nós tivemos das pessoas do grupo que participou, né, desse voluntariado, e alguns são bem interessantes, como esse que ele traz, que foi voluntária, levou o filho de 7 anos, e ela fala, né, acredito que devemos ensinar desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, e que eles adoraram a experiência. A iniciativa, né, de envolver essas instituições que venham novos projetos para melhorar a nossa cidade, e que ela foi voluntária e levou a neta dela de 9 anos. Enfim, são alguns resultados que... Isso eu acho que foi o mais interessante, foi ver que as pessoas que tinham sido voluntárias estavam ali se dedicando um tempo. O evento foi das 8 ao meio-dia, mais ou menos, então era sábado de manhã, onde nós tivemos 600 pessoas destinadas, focadas para fazer coleta de lixo. Isso foi muito legal, e elas estavam felizes em fazer algo pela sociedade. Porque dessas 600 pessoas, se elas multiplicarem essa informação de, olha, eu achei um casaco, eu achei um uniforme, aconteceu também que a gente achou teste de gravidez nas áreas verdes de Maringá, e multiplicando essa informação, olha, eu achei tal coisa, vamos tentar cuidar, vamos verificar que a gente vai jogar isso, qual que é o local correto. Foi uma forma realmente de difundir a educação ambiental, a palavra do meio ambiente, entre outras pessoas, que não só as pessoas que estão no meio. Uma frase também que eu queria deixar aqui, né? Esse projeto representa a força da colaboração entre o poder público, iniciativas privadas e a sociedade civil em prol do futuro mais sustentável. Então, como eu falei no início, sustentabilidade não se faz sozinha, sustentabilidade se faz em conjunto. Nós precisamos do poder público, nós precisamos das empresas privadas, e nós também precisamos da sociedade civil. Então, é uma junção de colaboração. A ODS 17 se enquadra extremamente, perfeitamente nesse projeto, por conta dessa questão, né? Então, para concluir a palestra, né, eu trouxe alguns resultados, né? Então, é um legado que a gente deixou consolidado, um posicionamento como a cidade, ver
questão de sustentabilidade, um impacto mensurável, então é um resultado concreto que a gente teve de engajamento das pessoas, da limpeza, da parte de educação ambiental e um futuro, né, nós chamamos de bases sólidas de projetos ambientais continuadas na cidade, porque nós queríamos fazer algo que saísse da bolha só de quem é da área ambiental. Nós queríamos que tivesse um impacto que fosse mensurável, quantificável, a gente conseguiu, e futuro sustentável, porque nós queremos continuar fazendo esse tipo de projeto, esse tipo de impacto. Nós, óbvio, não queremos ficar levando voluntários para coletar lixo, mas se isso for necessário para as pessoas pararem um pouquinho, para pensar nas suas atitudes, para ela criar aquele sentimento de cuidado com o local, com as áreas verdes da nossa cidade, é algo sim importante, relevante. Então, o Dia Mundial da Limpeza demonstrou que a transformação ambiental acontece quando toda a sociedade se une em um objetivo comum. Hoje nós passamos de 400 mil habitantes, então talvez seria interessante, quanto mais a gente conseguir difundir as informações de educação ambiental, as informações sobre a sustentabilidade, sobre o quanto é importante a gente separar o nosso resíduo em casa, não destinar de forma imprudente. Quanto mais a gente conseguir falar sobre isso com mais pessoas, acredito que mais a gente vai melhorar a nossa educação ambiental como um todo. Falar sobre meio ambiente tem muitos viés, porque, como eu iniciei falando, não é só sobre tirar lixo no local. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma parte social também da sociedade. Então, hoje o meio ambiente, hoje não, né? O meio ambiente ele está extremamente vinculado com a parte social da nossa sociedade. Então, é importante que a gente envolva cada vez mais pessoas que estejam fora da bolha do meio ambiente, que nós que somos da área sabemos que o assunto ele é muito falado e difundido no nosso meio. Quando a gente extrapola, né, quando vai para outras áreas, isso é diferente. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu queria deixar, que sustentabilidade não se faz sozinho. Nós precisamos de um apoio, seja da sociedade civil, da sociedade organizada, das associações, das empresas privadas, do poder público. Isso precisa ser feito e construído em conjunto. E é isso, mais uma vez, que gostaria de agradecer a participação. Com apoio total à COP30, com realização em Belém, no Pará. Encerramos esta maravilhosa conferência com a máxima do Mestre Jesus, que diz: olhai que agora torno todas as coisas novas, olhai que agora é o tempo aceito, olhai que agora é o dia da salvação. Jesus traz todas as coisas para esse presente momento. Jesus traz o tempo, a eternidade para esse presente momento. E também nos diz: hoje é o dia da salvação. Então, passado, presente e futuro estão no hoje e nós podemos mudá-lo. Desde que nós possamos fazer o de melhor de nós para o mundo. Eu quero aqui agradecer imensamente todos os nossos parceiros, nossos agentes realizadores, os palestrantes magníficos que falaram de assuntos com vivência, com conhecimento, que realmente nos trouxe muita luz neste 22 de outubro de 2025. A vocês, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento: a Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz.